Nós os cumprimentamos com uma boa tarde e desejamos que seja uma boa tarde de salvação. Nós estamos aqui apenas em alguns minutos para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, crendo que através da nossa vida, Deus tem uma palavra de salvação para a tua vida, porque nós não portamos uma palavra de nosso conceito, de nossa ideologia ou de nosso pensamento, mas somos portadores do Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, essa é a nossa convicção de que a palavra que nós trazemos é uma palavra de Deus para o teu coração. Nós fomos incomodados por Deus para estar aqui, para estar trazendo uma palavra para todos aqueles que quiserem nos ouvir, levando em consideração que o mundo está passando por momentos difíceis, o mundo está passando por tempo de guerra, fome, peste, terremoto, pandemia, e a Bíblia fala que todas essas coisas são sinais do fim dos tempos. Mas essa mesma Bíblia que fala que todas essas coisas são sinais do fim dos tempos, também mostra que Deus ele tem um plano de salvação para o homem. Mas essa mesma Bíblia que mostra que Deus tem um plano de salvação para a vida do homem, é a mesma Bíblia que alerta que os homens no fim dos tempos estariam dormindo com sono espiritual e não estavam percebendo que existe uma salvação de Deus proposta para o homem nessa terra, mas muitas pessoas não estão preocupadas com a salvação. Quantas pessoas estão preocupadas em comprar, estão preocupadas em vender, estão preocupadas em edificar, estão preocupadas em construir, mas poucas pessoas estão preocupadas com a sua salvação. Quantas pessoas, às vezes, quando chega no Natal, acende uma luz de Natal, sem conhecer a mensagem de Jesus que está escrito na Bíblia. Quantas pessoas, quando chega na época da Páscoa, até come um chocolate ou comemora a Páscoa, mas sem conhecer a mensagem da Bíblia, dizendo que Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Por isso, a palavra que nós trazemos para você é uma pergunta da parte de Deus. Se hoje Deus te pedir a tua vida, o que tens preparado para encontrar com teu Criador? Jesus Cristo, quando Ele veio, a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus Cristo, trazendo salvação aos homens. E a Bíblia fala que todo aquele que nele crê será salvo, mas o que nele não crê será condenado. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que Deus pegou o melhor que ele tinha, o seu Filho, e enviou para vir de encontro ao homem trazendo salvação. Mas quando o melhor de Deus, o Filho de Deus, chegou nessa terra trazendo salvação, a Bíblia fala que os homens o receberam com guerra. Quando ele trazia amor, os homens o receberam com ódio. Quando ele trazia paz, eles manifestaram uma ira contra ele. Quando ele trazia vida, eles lhe mataram naquela cruz. Mas a mesma Bíblia também fala, independente do ódio que demonstraram por Jesus, independente da guerra que declararam contra Jesus, independente do mal que fizeram contra Jesus, Jesus Cristo, ele plantou o seu plano nessa terra. E ele disse para os seus discípulos, agora vai e prega esse Evangelho. Aonde passa a palavra que eu estou pregando, que é o Evangelho de Jesus Cristo, passa o poder de Deus para a salvação daquele que crê. E hoje nós estamos apresentando para você Jesus Cristo como socorro para a tua alma. Nós estamos apresentando Jesus Cristo para você como a válvula de escape para a tua alma. Pode ser que enquanto você vive, você tem muitas conquistas, você tem muitos projetos, você consegue muita coisa, mas se você perder a salvação, você perdeu tudo. Hoje, Jesus Cristo, Ele te oferece a vida eterna. Talvez, hoje eu saí de casa, você pensou em encontrar tantas coisas nessa feira, mas não esperava encontrar Jesus Cristo cruzando o teu caminho e dizendo para você, arrepende-te enquanto é tempo, procure conhecer o Evangelho, peça o perdão a Deus, receba o perdão de Deus, porque a Bíblia fala que todo homem, quando ele vai para a palavra de Deus, a palavra de Deus mostra para o homem a condição pecaminosa dele. E a partir do momento que a palavra de Deus ela começa a mostrar para nós que somos pecadores, então no nosso coração começa a haver arrependimento. Arrepende-te dos teus pecados enquanto é dia.
Aí a Bíblia fala que quando no nosso coração surge o arrependimento pela exposição da palavra, Deus aciona o perdão pelo sangue de Jesus. E esse sangue de Jesus que perdoa o pecado dos homens, ele está disponível para toda a humanidade, inclusive para você que está me ouvindo. Mas eu quero dizer para você uma coisa. A Bíblia fala que o plano de Deus ele está disponível para toda a humanidade, mas poucos vão receber este plano. Sabe por quê? Porque o homem não quer olhar para Deus, o homem quer olhar para a terra. Mas Deus hoje convida você a olhar para a tua eternidade. Mais cedo ou mais tarde você vai envelhecer. Mais cedo ou mais tarde você vai morrer. Mais cedo ou mais tarde você tem uma viagem marcada. Mais cedo ou mais tarde vai chamar a tua senha. E eu pergunto para você, o que tens preparado para encontrar com teu Criador? E eu quero dizer mais. Se você estiver preparado, você vai encontrar com o Criador. Mas se você não estiver preparado, você vai encontrar com teu Criador. E a Bíblia diz, para aqueles que receberam o perdão de Deus, será salvo para sempre. Dali para frente, a Bíblia diz que não haverá mais lágrima, não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais problema, porque o próprio Deus será o nosso governo. Mas a Bíblia também fala, para aqueles que rejeitaram hoje ter um encontro com Cristo, para aqueles que rejeitaram hoje o perdão de Deus, para aqueles que rejeitaram hoje procurar saber o que está na palavra de Deus, para esses a Bíblia diz que tem uma condenação eterna. Por isso hoje, o Evangelho ele cruza o teu caminho, chamando você para pensar melhor aonde você tem posto os teus pés. Porque a Bíblia diz, só existe dois caminhos, o caminho do céu e o caminho do inferno. E eu termino perguntando para você, aonde estão os teus pés? A Bíblia diz que só tem dois caminhos, o caminho do céu e o caminho do inferno. Não existe três caminhos. E eu pergunto para você, aonde estão os teus pés? Vamos estar louvando o Senhor com mais um hino.